Antes da gente começar, eu quero dizer que se você é do comércio e tem dificuldade no seu comércio ou no seu supermercado, a gente consegue te ajudar com um diagnóstico. E esse diagnóstico é gratuito para você que acompanha a gente. Tem um link aqui na descrição. Eu queria que você clicasse nele, que você conhecesse esse diagnóstico e como a gente faz, porque com certeza a gente vai fazer uma grande diferença para você aí. Beleza? Fala, meus amigos, donos de comércio e supermercado, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para bater mais um papo super interessante e esse assunto, ele é um assunto de extrema relevância que a gente aqui considera que você devia ficar mais atento. Pois é, meus amigos. E aí, Elton? Beleza, Lucas? Vamos bater mais um papo aqui super importante e o papo hoje é sobre os indicadores, os importantes indicadores que você, supermercadista, comerciante, não costuma acompanhar. Nós temos dezenas e dezenas de indicadores aí, mas a gente quer conversar sobre os principais ali e eu acho que a gente tem que fazer isso do mais fácil para o mais difícil, né? É isso aí. Então, você vai entender esses indicadores, por que que eles fazem sentido para você e por que que eles têm que ser acompanhados, certo? E como no acompanhar? final, eu vou falar do principal. E esse principal, muita gente não faz. Eu diria que a maioria não consegue chegar lá. Então, o que são os indicadores? Margem, produtividade, rotatividade, um monte de coisas aqui. A gente vai falar de cada um. Beleza? Eu te garanto que todos eles são extremamente importantes. Beleza? Vamos começar pelo mais fácil de todos, que é o faturamento. Faturamento. Esse indicador aí. Esse aí, você vai falar, pô, todo mundo conhece esse indicador. Isso aí é o indicador básico de todo mundo. Tem muita gente que tem esse dado, mas não acompanha. E não usa de forma inteligente. Todo indicador, meus amigos, é assim. Você tem o número dele, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro de um ano. E no ano seguinte, você tem que estar comparando ele. Então, o que é o faturamento? O faturamento é o total de vendas que você teve. Vendas brutas, né? E primeira coisa, como é que você compara esse indicador? Primeira forma de comparação, eu acho que é comparando com o mesmo mês do ano anterior, porque ele tem que ter evoluído, certo, Lucas? Exatamente. Então, o indicador, ele serve para justamente o que ele fala, é indicar. Ele indica alguma coisa. Se você está indo bem ou se está indo mal. Se você só olha para o número e você não faz uma comparação, uma correlação com outros números, de que adianta ter? Você não sabe se evoluiu. Meu faturamento foi 1 milhão, mas em agosto desse ano. Mas agosto do ano anterior foi 1.340.000. Ué, o que houve que caiu esse faturamento? Exato. Aí é a hora das decisões e análises estratégicas que a gente faz. Então, o faturamento, geralmente a gente compara o trimestre, né? E olha com o trimestre anterior. E vê como é que está a evolução. É a famosa análise estratégica, o estratégico que tem que ter na empresa. Você faz o estratégico com o indicador. E tem uma coisa que acontece, uma cultura louca do empresário, que às vezes ele só tem esse número e ele faz o seguinte, ele fala, cara, eu tenho que subir o faturamento ao máximo possível. Aí ele começa a criar promoção, começa a baixar preço, começa a encartar, começa a criar um monte de coisa, o faturamento dele cresce de qualquer jeito e o que acontece? O lucro, ele enriquece de boletos, mas não enriquece de dinheiro, porque faturamento subir não garante o dinheiro na sua conta. Isso tudo tem que ser feito com outros fatores ali. Então, em resumo, o faturamento você tem que comparar com o mesmo período do ano anterior e ir comparando o trimestre ali. Cada vez mais ele tem que ser melhor, mas de acordo com a sua estratégia. E um ponto muito importante é que você tem que comparar
todo o ecossistema de indicadores do seu negócio. Porque se aí. você cometeu o erro de olhar só para um indicador, como o caso que o Elton citou, do seu faturamento, você vai estar tendo uma visão míope do seu negócio. Você tem que ter uma visão expansiva. Você tem que olhar como esse indicador está se correlacionando com os outros indicadores do negócio. A gente vai até falar dos próximos. Né? Ele fala assim, eu quero subir meu faturamento para ganhar mais dinheiro. Não é assim. Não é assim. Subir meu lucro. O que você quer é subir seu lucro. O único índice absoluto aqui é você subir seu lucro, sobrar mais dinheiro na conta. Isso o resto, todos eles são variáveis. Pode ser que seja bom ou pode ser que seja ruim. Depende de outros fatores. Beleza? Então o faturamento deve ser comparado e você tem que ter tudo organizadinho ali para, de acordo com a sua estratégia, esse faturamento ou evoluir ou diminuir. Às vezes é estratégico o faturamento do cliente reduzir. Exatamente, entendeu? Uma mudança de posicionamento. Um posicionamento diferente, um atendimento para um público mais direcionado, subir um pouco a margem de lucro, vai fazer com que o faturamento diminua. Um produto mais premium. Um produto mais premium vai fazer, talvez, com que a tua loja não traga alguns clientes que antigamente vinham. Mas pode ser que seja estratégico. Vai ser uma... É o que eu chamo, vai ser uma natureza do teu negócio ali, um reposicionamento que você tem. Então, sobre o faturamento é isso. A gente quer ser rápido ali para dar informação rápido para o pessoal. E o próximo que a gente vai falar aqui também é importante estar olhando. Né? Super fácil esse, o ticket médio de vendas. O ticket médio é muito importante também e ele acompanha o faturamento. Cara, o ticket médio é meio que absoluto. Quanto maior for o seu ticket médio, melhor para você. Mas o que geralmente acontece? O cara está comparando com os meses anteriores. E em mercados, em comércio, existe uma sazonalidade. Alguns meses que são fracos, outros que são bem movimentados ali. Ele tem que comparar com o período anterior. E tem muito cliente que ele continua com o mesmo ticket médio de um ano para o outro. Isso eu considero estagnação problemático. Porque tudo subiu, tudo aumentou, a inflação, o salário aumenta de todo mundo, o dinheiro perde o valor. Então, o seu ticket médio, ele tem que estar sempre evoluindo ali. O ticket médio, meu ticket médio é R$39. Legal. No ano seguinte, tem que ser uns 48, 45, 42, ele tem que subir. Beleza? Isso aí, porque conforme a inflação ela vai agindo, você entende que os preços... E o ticket médio, ele nada mais é do que o total de vendas que você tem, valor total, seu faturamento, você divide isso pelo número de vendas que você tem. Elton, na sua visão, quando você tem uma redução do ticket médio daquele mês específico comparado com o ano anterior, o que isso pode indicar de indicação? Isso indica que as pessoas levaram menos produtos da sua loja. Entendeu? É um dado importante para você entender o que houve. Isso foi deliberado por você? Talvez sim. Mas se não, você tem que entender o que houve. Porque se você diminuiu a qualidade, tem muita falta de produto, muita coisa ali, isso tudo vai impactar em menos clientes na sua loja. Ou seja, o cliente ele sai, vai na sua loja, acontece o que você querer, ele compra, mas ele não compra tanto quanto ele poderia. Isso pode tanto significar que você não está com uma prateleira bem organizada, né? Ou pode indicar até um próximo indicador que a gente vai falar aqui, que é a taxa de ruptura. Tá tendo ruptura de produtos ali no seu estoque, né? Então, assim, só para finalizar o ticket médio, é bom você olhar, porque às vezes o teu ticket médio subiu um pouco, mas se você for olhar na média toda, ele não melhorou, ele não evoluiu. Ele subiu porque os produtos aumentaram mesmo naturalmente. Exatamente. Beleza? Exatamente. E é bom você também, todos esses relatórios que você puxa do sistema, é bom você olhar, porque às vezes tem alguns sistemas aí que, cara, ele dá erro de relatório até no ticket médio. Vai olhar, que ticket médio absurdo é esse? A gente foi olhar o total de vendas, o total do faturamento, dividiu, deu um valor totalmente diferente. Então, não confie cegamente no relatório. Então, você sabe como fazer e se você achar que o relatório está dando um número muito estranho para você, faz na mão e confere. Faturamento também. Olha na conta, o dinheiro entrou lá na conta, porque às vezes o sistema está dando um dado que não é realista. Então é bom você estar sempre testando esses números. É isso Vamos para o próximo? Vamos falar de um, já que a gente está falando de
de faturamento ali, vamos falar de ruptura logo, que é falta de produto na gôndola, é o terror de todo mundo. Isso aí. E aí isso é até motivo pra gente encontrar o cliente que é louco por compra, né? Com é o certeza. sintoma, a febre da compra. Exatamente, é um Eu extremo. não sei, meu amigo, que tanto cliente ele adora comprar, meu amigo. Tem cliente que ele compra como se não houvesse amanhã. Eu acho que ele dorme sonhando com a ruptura. Ele dorme com medo assim, e tal, e ele fala, vou comprar na dúvida, eu tô ali. Na dúvida eu vou comprar. Mas o ideal é você ter uma base de compras que não exceda um número ali, de 70. Isso aí. Um número bom é 70% do faturamento de compras ali, 80%, dependendo. Enfim, depende muito do teu giro de estoque, depende muito do... Eu não gosto de dar número absoluto para nada, cara. Com certeza. Você fala assim, tua compra tem que ser 75% ou 80% do teu faturamento. Cara, não dá para garantir, depende do giro de estoque, depende do quanto você tem de caixa para girar ali e tal. Então, assim, cara, tem gente falando muita coisa e eu acho que a resposta mais certa para todas essas perguntas, quanto de compra eu tenho que fazer? Cara, vai depender da tua margem, vai depender de quanto de caixa você tem para ter uma compra ali mais ajustada, vai depender das promoções que você faz e tal. Então, assim... em compras dá até para ter um número mais acertadinho, mas também não gosto de falar. Mas assim, todos esses números redondos ali certos eu não gosto, porque depende muito das estratégias. Aí. Então a ruptura é um ponto muito importante. Acontece muita ruptura de gôndola. Às vezes o produto está no estoque e ele não desce para a prateleira ali, porque o estoque é extremamente bagunçado. Os repositores não estão comprometidos ali com a loja, não estão dando tanta importância. Olha ali e fala, não achei. Homem é assim, né? Se a minha esposa botar a minha escova do lado ali, eu olho. Maluco, acabou o produto. Não tem, acabou a pasta de dente, acabou a escova, tem que comprar. Roubaram minha escova. O pessoal é assim também no mercado. Acabou o suco aqui, fulano. Aí vai, já pede outro, deixa de abastecer e tem um monte lá. Exatamente. Então a primeira coisa para a gente não ter ruptura é organizar o estoque. É uma boa reposição. E o segundo é se organizar com a compra. Exatamente. Né? Se você tivesse o estoque contadinho, balanços periódicos, ficava lindo isso o aí. Teu sistema já te dava a compra certinho. E aí, se você conseguisse entender qual foi a tua venda do mês passado, você entenderia qual foi o seu custo. Você teria esse dado. E aí, no próximo mês, você saberia, se eu tive 1 milhão aqui de vendas, mais ou menos 700 mil de CMV, eu tenho que ter um orçamento de compra de mais ou menos 700 mil para o próximo mês. Porque esse produto saiu do estoque, agora eu tenho que retornar ele, aquele mix e aí você vai tendo um movimento cíclico. O próprio sistema, ele já vai dando, independente de você ter... Independente de você ter o estoque contado, os sistemas eles vão dando... ali um indicativo do que você precisa comprar. Mas eu confesso que isso aí tem muitas falhas, tem muitas coisas ali, é um pouquinho difícil de configurar e infelizmente se você não tem o estoque contado, você vai ter que sofrer acompanhando, botando o pessoal para treinar. Agora, se você tiver o estoque contadinho, o sistema mesmo vai dizer o que você precisa comprar quando tiver uma quantidade crítica ali. É um sonho, não é inalcançável, não é difícil, mas existe um trabalho a ser feito ali. Beleza? Beleza. Então, assim, vamos falar se você tem esse estoque contado, o teu índice de ruptura de gôndola ou de falta de produto, ele é puxado pelo sistema. E aí você vai fazer a mesma comparação. Ver dos outros períodos, aí não precisa comparar com o ano anterior. O ideal é que não tenha ruptura nenhuma. Você chegue à ruptura zero. Aí você olha e fala, caraca, teve tantos eventos aqui de ruptura, faltaram tantos produtos ao longo do mês e no mês que vem isso não pode acontecer mais. Agora, quando você não tem isso contado, toda vez que faltar um produto, vai ser empírico a análise, que é olhar lá e falar, tá vazio aqui a gôndola, meu leite em pó tá faltando aqui, o que houve? Ih, tá pedido, vai chegar depois, mas já tá furado, entendeu? É isso aí, gôndola furada, vazia ali, é um problemaço.
Exatamente. Aí tem que manter a equipe engajada em fazer uma É reposição um trabalho eficiente. braçal e não eficiente. aí. Então vamos ter estoque contado aí, que estoque contado é vida. Beleza? Isso aí, beleza. Então, não pode, tem que ter ruptura zero. Mas se você não tem a ruptura zero, você tem que criar um jeito de anotar. Ah, teve esse mês, eu olhei, tem uma pessoa que acompanha isso e ela ficou sabendo que teve 7 ocorrências de produto faltante. Pô, é um número alto, entendeu? Produto, principalmente produto que gira, né? É um número alto. Tem produtos que nunca podem faltar, que é a sua curva A. E tem produtos ali que se faltar, nem todo mundo dá falta. Mas eu digo que não deve faltar nenhum. No mês seguinte, tem que ter 3. No outro mês, tem que ter 1 no máximo. E no outro, nada. É isso. Mas é um trabalho, um sistema de trabalho que tem que ser gerado ali. Beleza? Beleza. Então, essa ruptura é um número que, se você tiver estoque contado, o próprio sistema vai te dar. E você tem que perseguir o número 0 ali. Beleza? E é o outro indicador que a gente tem aí, que ele também é importante de ficar atento, é a taxa de rotatividade de equipe, né? Taxa de rotatividade de equipe, a gente falou disso, porque tem muita gente que ele fala assim, meu amigo, não importa, vacilou, eu mando embora. Ou mando embora, paga rescisão e tal, não quero nem conversa, eu mando embora. A gente tem clientes aqui que tem uma taxa de rotatividade baixíssima, tendendo a 1 a 0, e tem cliente que tem uma taxa de rotatividade altíssima. E a gente vai olhar esses números e mostrar e falar, olha quanto você gastou com rescisões, avisos prévios, multa rescisória e etc. O grande problema da rotatividade é que não é nem tanto do gasto ali, porque pode ser mitigado esse problema, gasto com rescisão. Mas é você não conseguir ter uma equipe, você não conseguir dar uma identidade. Então, quando a pessoa ela tá ali, ela ganha experiência, daqui a pouco ela sai. Você não consegue reter as pessoas ali. Então, essa taxa de rotatividade é o seguinte: quantas demissões e quantas admissões eu tive no mês tal? Quantas demissões e quantas admissões eu tive no mês seguinte, O ideal é que você tenha o mínimo possível, né? Isso aconteça algumas vezes. É porque tem um lugar que tem 120 funcionários. Não tem como, meu amigo. Todo mês você vai ter algum evento ali, é normal. Mas tem lugar que tem 15, 20 funcionários e todo mês tem 1 ou 2 funcionários indo embora. É estranho. Todo mês são poucos funcionários e tem que entender por que está indo. E também é uma pergunta importante. Por que cada pessoa que está indo embora do seu mercado, você tem que entender o porquê? Ah, é porque eles vão para um emprego melhor. Eles aprendem aqui e vão para um emprego melhor. Então você não está conseguindo reter o talento. Ah, é porque eu mesmo me zango e dou embora. E mando embora. Talvez esse funcionário não esteja tendo o treinamento necessário para isso acontecer. Certo? Certo. Ele não está sendo treinado, não está sendo preparado e vocês não estão conseguindo se entender. Ah, mas isso acontece todo mês com vários tipos de personalidade. Talvez o problema seja a sua visão de gestão que precisa ser adaptada, ser mudada. É isso. Entendeu? É isso. Às vezes não é o pessoal que está ali. Lembra aquele negócio que eu falo? O empresário ele contrata e ele acha que o funcionário já vai chegar do jeitinho que ele quer. Se chegar é bônus, eu sempre falo isso. Geralmente não chega. Tem que Beleza? ter estrutura ali para poder receber a equipe, entender quais são os problemas internos que estão gerando essas rotatividades e resolver, porque isso é um gargalo, né? É um gargalão. E sobre esse ponto de rotatividade, eu acho que o que é mais crítico nem é tanto o excesso de pagamento de rescisão e multa. É a perda de tempo, perda de energia com treinamento, custo invisível. com preparação, custo invisível. Parece que tá andando em tempo círculos. É muito dinheiro. Você treina, e depois tem que treinar de novo, aí depois tem que treinar de novo, aí o processo se perde ali, às vezes sai diferente. E vem da contratação, né? Contrata mal, a pessoa já vai ter uma tendência a não passar na experiência ali e tal. Exatamente. Ai, mas eu demito na experiência. Meu amigo, quando eu tenho que demitir alguém na experiência, tem que ter choro e ranger de dente. Que eu falo, nossa, a gente gastou tanta energia por 3 meses para ter que pegar e mandar a pessoa embora. Meu Deus. É assim, tem que doer no teu coração.
E muita gente não tem essa percepção. É isso aí. Aí o que os olhos não veem, o coração não sente. O pessoal vai levando. Ó, Infelizmente eu tenho que te dar essa dor, meu amigo. rescisão é o menor dos problemas Demitir ali. o funcionário na experiência é um prejuízo danado. Danado. E não é só pelo dinheiro que sai do bolso, é pelo gasto de energia da preparação do Isso treinamento. aí, beleza. Beleza? Agora vamos entrar num outro que também é muito importante, que são as margens. As margens são muito importantes. É o segundo, vamos botar ali naquele de lucro, a gente tem a margem líquida e a margem bruta. A margem líquida ou lucro, a margem bruta ou lucro bruto, né? É o seguinte, é o total de venda deduzindo o total que eu comprei e aquilo que sobra é o seu lucro bruto, certo? É isso que vai servir para você pagar as suas despesas operacionais. Esse número é muito importante e é bom ser acompanhado. Quanto maior, melhor, né? Que aí você vai conseguir pagar as despesas operacionais melhor. Aí. Mas também não é acompanhado. Eu tenho muito cliente que eu falo, cara, a gente chega no cliente e tá uma desordem total. Eu falo, cara, não se preocupa tanto com contabilizar despesa, não se preocupa tanto com essa questão mais técnica, mais aprofundada. Vamos começar a encontrar um indicador, que é o faturamento e a margem bruta, que aí ele já vai ver. A gente chega em muitos clientes e fala, cara, a sua margem bruta tem que ser 200 mil, tem que ser 150 mil, tem que ser 180 mil, para você ter o lucro que você espera, pagar a tua despesa operacional e sobrar o lucro que você quer. Aí, cara, às vezes, cara pequeno, né, ele fala, pô, a minha margem é... Ele sempre fala, a minha margem é 70%, 80%. Aí você fala, pô, 70% de margem é um bom número. Você vai olhar, às vezes a margem dele é 25%. Eu falo, cara, essa margem é uma margem muito boa. Às vezes a margem do cara é 15%, é 10%, por conta daquela questão de compra. Aí aquilo que eu falo, que a gente fica olhando o cisco e não vê um negócio muito maior que está ali na cara. Cara, se você resolver primeiro a tua margem, acertar ali a diferença entre compra e venda, já facilita muito as coisas. E você tem que estar acompanhando isso mensalmente. A margem bruta é super fácil de fazer. Ah, mas eu não dou entrada de nota. Ferrou, não vai conseguir puxar isso via sistema. Mas não significa que você não vai conseguir encontrar esse dado. O que você vai ter que fazer? Vai ter que somar nota a nota. Ah, 1.128,25. Vai no Excelzinho, na calculadora eu não aconselho. Bota lá, 1.158,28. Aí, bolo de nota aqui do meio. Aí você vai somando, vai somando, vai somando, vai somando. Ah, mas teve nota que eu não paguei. Meu amigo, mas no todo, você já vai ter um número ali que vai te dar uma tranquilizada. Entendeu? Enfim, soma ali. Ah, tive 1 milhão de faturamento. Tive 758 mil de compra. É um número bom? Depende da tua despesa operacional, entendeu? Ah, se você tem menos de 100 mil de despesa operacional, é um número bom. Se você tem 130, 120 mil de despesa operacional, pode ser um número bom. Depende da tua margem, do que você quer como margem. Só que isso não é um número que você tem que ter na cabeça, porque você tem que evoluir, cara. Tem que estar sempre querendo melhorar a tua lucratividade, melhorar os teus processos para dar mais lucro e fazer. Por isso que eu falo, quanto você tem que ter de lucro? Tem que ter o máximo possível. Quando a gente vai resolvendo esses pontinhos, naturalmente o lucro vai melhorando, o resultado, o prazer no trabalho vai melhorando. Entendeu? Tem que focar em melhorar. Naturalmente o retorno vai vir. É isso que eu sempre falo. E a margem líquida, ou a margem de lucro, ou o lucro que te sobra ali, eu sempre gosto de falar, tem a margem contábil, tem a margem operacional. Eu gosto de falar da margem financeira. Seu lucro financeiro, que é o seguinte, é dinheiro. Entrou tanto de dinheiro, saiu tanto de dinheiro com compra, paguei tanto de despesa operacional, imposto, tudo, e me sobrou tanto. Que é aquele negócio, é preto no branco, é caixa, entendeu? Que é o seu fluxo de caixa. É o fluxo de caixa mais positivo que você tem que ter, entendeu? Então, assim, a margem de lucro é essa. E é a última que eu queria falar.
E é uma coisa que muita gente não alcança, velho. Eu não consigo entender. Na verdade, eu consigo entender. É difícil você lançar, você fechar o resultado da empresa. Eu tenho muito cliente que tem sistemas potentes, mas ele quer fechar o resultado pela planilha. Ele não sabe como fazer os processos se organizarem. Porque, por exemplo, faturamento tem a ver com trabalho no caixa, com lançamento. Compra tem a ver com lançar nota, com importação. Aí na lançamento de nota tem que fazer preço. Aí a feitura do preço tem que ser acompanhado por outro. As coisas são todas interligadas. E é igual relógio. Todas as engrenagens são interligadas. O teu desafio é fazer com que essas engrenagens interligadas deem o resultado que você espera. Não é isso? Exatamente isso. Mas é complexo, mas tem a sua complexidade. Tem que entender como é que essas engrenagens se correlacionam, né? Então, assim, falando de lucro, a gente sempre fica um pouco mais demorado do que eu espero, né? Falando de lucro, o que eu queria falar? O que é o lucro? O lucro, meu amigo, não é aquele troço que você bota no papel ou no Excel e vê lá, vendi tanto, comprei tanto, deixa eu pensar na minha cabeça as despesas, paguei tanto. Isso nunca dá certo. Porque aí ele dá um lucro lá de 220 mil e ele fala, por que a minha conta não tem esse dinheiro todo? Porque tem um monte de despesas que não foram lançadas. Então o lucro deve ser sistematizado. Tudo o que é pago deve ser lançado, tudo o que é recebido deve ser lançado. Certo? Isso aí. Exatamente. Então é isso. Tem que ter registro. Só que é um trabalho árduo, um trabalho difícil. E eu diria até que o objetivo no suporte à gestão financeira que a gente dá é fazer com que o cara saiba o caixa que ele deu, o lucro que ele deu ali. Então a gente tem 2 relatórios que são interessantes, que é o DRE financeiro dele, que é o lucro financeiro que deu para ele, e o demonstração de fluxo de caixa, que é o caixa que ele gerou. Então em 1º de janeiro desse mês, eu tinha um caixa de 100 mil. Eu trabalhei o mês inteiro, entrou dinheiro, saiu dinheiro, entrou dinheiro, saiu dinheiro. No final, eu fiquei com um caixa de mais 50 mil. Esse valorzinho adicionado tem que bater direitinho com a demonstração de resultado dele ali. Aí você já pode se dizer que é um empresário profissional, diferente no mercado, entendeu? E não significa que o teu desafio acabou, porque você tem que ter estoque contado, você tem que ter um sistema de compra, você tem que ter um monte de coisas. Mas esse lucro financeiro é uma coisa que já tem que perseguir antes de tudo. Antes de contar estoque, antes de tudo. Porque é um número super importante. E esse é um número absoluto, né, cara? Sem o dinheiro ali no caixa sobrando, não consegue ter fluxo. Aí você tem uma meta, você fala, nesse trimestre, eu quero que o meu lucro financeiro saia daqui e vá para ali. Aí você trabalha com um monte de fatores. Você trabalha a margem, você trabalha a venda, marketing, né? Você trabalha a venda, você trabalha a loja como um todo, vai trabalhando tudo, faz o trabalho perfeito. E aí quando você chega lá, você fala, opa, alcancei uma meta. Aí daqui a pouco você vai melhorando, chega num platô. É ali, cara, eu não consigo subir mais esse lucro. Tô bem, tô andando ali no lucro em torno desse número. Cara, isso que é gostoso de fazer o trabalho. Isso são coisas estratégicas. O que estrategicamente eu tenho que fazer? Tenho que achar os meus gargalos operacionais. Entendeu? Isso aí. O que tá fazendo para eu não trazer mais cliente para a loja? Aí é aquele negócio. Eu consigo trazer mais cliente para a loja? Sim ou não? Eu consigo vender com a margem melhor? Sim ou não? Se eu faturar mais, a minha margem vai ser sacrificada, eu vou precisar aumentar a despesa operacional. Cara, tem um sem números de informações que tem para encontrar, de estratégias, de coisas que tem para ser feitas ali, que o empresário acaba não vendo, não se ligando, não ficando atento com isso. É isso aí. Beleza. Entendeu? Então é isso. Eu acho que a gente tem que parar por aqui, já falamos de lucro. Então, se você acha que tem outros indicadores aí que não foram falados e que são importantes, eu sei que tem muitos outros ali, mas a gente foca no que é mais essencial, no que fica mais claro e naquilo que mais te toca. Esses que a gente falou, toca a grande maioria dos meus colegas aí do comércio. São os básicos, né? São os básicos. Básicos para começar e são os mais importantes. Mas interaja com a gente, se conecta com a gente aí,
pra gente estar se conhecendo. Traz a sua dúvida, comenta, segue o nosso canal, porque com certeza a gente está num movimento que só vai crescer, não vai parar, e com certeza a gente vai fazer uma diferença muito grande na sua operação. Isso aí, esse Não é conteúdo aqui é para agregar bastante para vocês e com um conteúdo prático, nada de ficar na teoria, entendendo a realidade, o dia a dia de vocês, que é isso que é o importante, né? A gente poder o que a gente praticar. está querendo é não ficar Teórico. teórico, trazendo um monte de troço, fazendo Como troço longo. achar, A gente como quer ir fazer, direto ao ponto. para que serve, é isso que importa. Só que isso é um papo bom, né, cara? Um papo que rende, é um papo que a gente vai falando aqui, Isso convive aí. com isso todo dia, acaba que ele tem o seu tamanho, que é um tamanho natural ali, um pouquinho grande, mas eu tenho certeza que conversando do começo ao fim, meu amigo, Isso aí. vem muita informação, E vem muita aplicando, estratégia, né? muita Isso aí. coisa interessante. Isso aí. E foi muito inspirador esse papo aqui de Show hoje. de bola. Valeu, meu Valeu, mano. pessoal. Abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Até a próxima. A gente se fala. Valeu.